E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio Rogério e nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aí uma simulação bem simples de um circuito retificador não controlado, trifásico de meia onda, que utiliza 3 diodos. O que é mais típico aí, principalmente aí nas aplicações industriais, são retificadores de onda completa, principalmente os trifásicos, em ponte de grits, em que o circuito utiliza 6 diodos. Aqui nessa simulação a gente vai trabalhar inicialmente com um retificador de meia onda, onde a gente utiliza 3 diodos. Então eu já desenhei o circuito, e para a gente ganhar tempo, e para a gente avaliar as formas de onda e comentar um pouquinho sobre esse retificador. Vamos lá então? Bom, então a gente vai buscar. Eu estou com um PSim aqui, que é o software que a gente vai usar, o PowerSim. Essa ferramenta muito poderosa aí para a gente fazer análise de formas de onda, simulações aí, diversos tipos de circuitos de eletrônica de potência. Então eu vou pegar aqui então o meu arquivo. Nesse arquivo, eu tenho o legal do PSim é que você pode fazer vários circuitos, mas desabilitar parte deles para que eles não influenciem na sua simulação. Mas ter aí num arquivo só uma série de circuitos. Então eu vou fazer aqui o contrário, eu vou desabilitar esse aqui primeiro, que é o retificador de onda completa, trifásico. Vou vir aqui, disable, vou desabilitar ele e vou habilitar o meu retificador de meia onda. Bom, então a gente tem aqui, falando mais especificamente, deixa eu aumentar aqui para facilitar, falando mais especificamente do nosso circuito, a gente tem 3 fases, cada fase tem uma defasagem de 120 em relação à outra. Essa primeira fase tem um valor de 311 de pico, frequência de 60 Hz, como se eu tivesse 220 volts trifásico, em 60 Hz. O valor de pico é 311. A fase B, ela também tem um valor de 311, 60 Hz, porém o ângulo de fase é 120 graus. Veja que eu não comentei aqui na fase A, mas o ângulo de fase eu coloquei 0 graus. E na fase C, eu coloquei o ângulo de fase de 240, mantendo a amplitude em 311 e a frequência em 60. Então tem aí meu sistema trifásico. Como se tivesse aí o secundário de um transformador fechado em estrela. Tem um ponto comum, que é o meu neutro, e eu tenho as 3 fases aqui aplicadas no meu circuito retificador. Eu coloquei probes de tensão, 3 probes, para medir a tensão desse ponto, a probe VA em relação ao ground, a referência. Depois coloquei uma probe VB, que é a que mede a tensão da fase B, e uma probe de tensão VC. Lembrando que essas probes, elas medem a tensão de fase, a tensão de uma fase em relação ao neutro. Daí eu tenho os 3 diodos do meu circuito, e coloquei um medidor de tensão aqui em paralelo com cada diodo, para a gente poder observar a tensão reversa nesses diodos. Aqui na saída uma carga, nesse caso uma carga resistiva, um voltímetro para medir a tensão em cima da carga e um amperímetro para medir a corrente em cima da carga. Beleza, então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou plotar as formas de onda das minhas 3 fases. Então vou vir aqui, antes disso a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar aqui o Simulation Control. Então eu vou deixar aqui o Time Step, eu não mexi, tá 1 vezes 10 elevado a menos 5, e o Total Time eu estou deixando 50 milissegundos aí, eu vou pegar 50 milissegundos de análise. Vai dar para plotar aí aproximadamente aí uns quase 3 períodos do meu sinal, considerando 60 Hz. Então eu vou vir aqui nessa ferramenta Run Simulation,
E aí eu vou selecionar VA, VB e VC, minhas tensões de linha, de fase, né? Vou maximizar aqui. Tá aí as minhas tensões. VA vermelho, ó, a referência de 0. Depois VB, a minha fase representada de azul. E VC, a minha fase representada de verde. Veja que eu tenho um defasamento de 120 graus, né, entre as fases. Veja que a fase B, né, a gente poderia também ter chamado de RST, seria a fase S, né? A fase B defasada 120, né, ela está adiantada, e a fase C está atrasada 120 em relação à minha referência, que é a fase A. A minha amplitude aqui em torno de 300, né? Se a gente vier aqui nessa ferramenta, ó, a gente mede a amplitude. Aqui na parte de baixo tem uma barra de ferramentas em que eu consigo selecionar valor máximo, valor mínimo, valor médio, valor RMS, calcular fator de potência, potência ativa, reativa, distorção harmônica. Então eu selecionei aqui o valor máximo, ó, veja que a gente tem 3.11 vezes 10 a segunda, né, 311 aproximadamente, o pico aqui da minha fase A. Se eu selecionar a fase B, né, eu posso vir aqui, ó, e selecionar o valor máximo. Da mesma forma, ó, eu tenho 311 aproximadamente. Posso selecionar a fase C, também medir o valor máximo dela, vindo aqui clicando, né, em Global Max, né, e aí eu vou ter aqui, ó, 311 aproximadamente. Ok, agora a gente vai dividir aqui, ó, eu vou clicar nessa ferramenta para pegar, né, a metade da minha área e transformar em outro gráfico. Então eu vou colocar aqui agora o meu sinal de tensão e o meu sinal de corrente, tensão e corrente. Veja que agora, ó, eu tenho tensão e corrente, tensão de saída e corrente de saída. Vamos fazer melhor, eu vou fechar aqui, ó. Eu não tinha comentado, né, a resistência é de 10 ohms. Eu vou abrir outro gráfico pegando só agora tensão e corrente, tensão de saída, corrente de saída, para ficar melhor representado aqui. Então tá aí, ó, aqui é meu zero. Veja que tanto a tensão quanto a corrente são pulsantes e elas têm formas de onda similar, né? Se eu pegar a minha corrente e multiplicar aqui por um valor para aumentar a amplitude dela, né, ela vai ter uma forma de onda, né, semelhante a essa. Aqui é porque a minha amplitude está bem menor, né, a amplitude da corrente. Se eu pegar 311 e dividir por 10, eu estou tendo aqui um valor de pico de 31. Se a gente vier aqui, ó, nessa ferramenta de medir o valor máximo, a gente tem aqui, ó, aproximadamente 31 amperes. Então esse valor de pico aqui, ó, que ele está medindo é 31. E na tensão de saída, eu estou tendo um valor de 311, que é o mesmo valor da tensão de entrada, considerando que, né, os diodos são ideais. Então eu tenho um sinal de 3 pulsos. Por que eu tenho um sinal de 3 pulsos? Se eu vier aqui criar outro gráfico com as fases novamente, ó, VA, VB e VC, a gente nota, se eu pegar a fase A como referência, né, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, a gente tem um período, né? A gente tem um período do sinal de entrada, 16,67 milissegundos. Então, dentro de um período do sinal de entrada, eu tenho 3 intervalos, em que, em cada intervalo desse, um diodo vai conduzir. Né? Então, nesse intervalo, o diodo D1 está conduzindo, nesse intervalo, o diodo D2, nesse intervalo, o diodo D3. Na verdade, nesse segundo intervalo, é o diodo D3, tá vendo? Quem tem a amplitude maior é a fase C. Então, eu tenho 3 fases, eu tenho 3 diodos, né? Com os catodos comuns, né? O catodo desses diodos tem um ponto em comum. Veja que aqui, ó, o catodo desse, com o catodo desse, com o catodo desse, eles estão no mesmo ponto. Então, quem conduz dos 3 diodos é quem recebe o maior potencial. Só que esse maior potencial, né, ele vai ficar variando toda hora. Em um intervalo vai ser fase A, em outro intervalo fase C, e depois no outro intervalo fase B. E esse ciclo se repete.
Então, cada diodo vai conduzir 120 graus dentro dos 360 graus do meu período do sinal de entrada. Então, cada diodo vai trabalhar 1/3. 1/3 ele conduz, os outros 2/3 o diodo fica desligado, né? Outro fator importante é que a tensão máxima aqui na carga vai ser sempre a tensão de fase. Veja que eu estou pegando a tensão de uma fase, aplicando na carga em relação ao ground, em relação à minha referência, né, que poderia ser o neutro. Né? Então, sempre eu vou ter uma das 3 fases em relação ao neutro. Então, a tensão nesse tipo de retificador, que é o retificador de meia onda, vai ser uma tensão de fase, né? De uma fase em relação ao neutro, que a gente chama de tensão de fase. Por isso que, né, nesse caso aqui, né, as tensões aqui que eu representei com 311 são tensões de fase. Se eu quiser saber a tensão de pico de linha, que é a tensão entre 2 fases, eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Então, se a gente observar aqui, né, o pico, né, do meu sinal é basicamente do meu sinal de saída, vai ser o pico, né, de cada uma das fases dentro de cada intervalo. Fase A conduzindo aqui, ó, de 30, de 30 até 150, fase C de 150 até 150 mais 100, 250, mais 20, 270, até 270. E fase B de 270 até 390. Então, cada uma delas conduzindo 120 graus. Por isso que eu tenho um sinal que a gente chama de 3 pulsos, né? Eu tenho 3 pulsos dentro de um intervalo T. No retificador de onda completa, eu vou ter 6 pulsos dentro desse mesmo intervalo. Esse retificador ele tem a vantagem, né, de ter uma tensão média maior em relação ao retificador monofásico ou bifásico, né, de onda completa. Né, lá a gente tem aproximadamente 63%, né, da área, né, de um período considerando o valor de pico. Aqui a gente vai ter aproximadamente 83%. Né? Então, para achar o valor da tensão média de saída ou da corrente, né, tanto faz, eu basicamente multiplico por 0,827. Né? Da onde vem isso? Né? Vem basicamente da integral, né, do cálculo da área desse intervalo. Eu calculo a integral desse ponto até esse ponto, né, divido pelo período, depois acho, né, o valor dessa área dentro do período T e multiplico por 3. Daí eu acho o valor da tensão média. Corrente média, a relação é a mesma. Se nós tivéssemos uma carga indutiva, a tensão seria similar, teria esse formato pulsante, né? Porém, a corrente tenderia a ser um sinal contínuo, né? Quanto maior a indutância, menor o ripple, menor a ondulação. Eu posso vir aqui, ó, nesse gráfico, tirar a tensão, a corrente, né? E colocar um fator multiplicativo, como por exemplo, vou multiplicar por 10. Multiplicando por 10, a corrente, ela praticamente ficou igual à tensão. Ah, eu não coloquei, não selecionei ela, esqueci de selecionar. Tem que vir aqui, ó, selecionar ela, colocar o fator multiplicativo e adicionar novamente, né, na área de plotagem. Então, ó, veja que a tensão tem o mesmo formato da corrente. Para a gente visualizar melhor nessa diferença, poderia multiplicar aqui por 5, né, para ficar para a gente ver as duas formas de onda, né? Veja que agora eu tenho um alt scale aqui no gráfico que ele já não está mostrando meu zero. Eu posso vir aqui, ó, no eixo Y, tirar a opção alt scale e pedir para que o eixo Y seja plotado de 0 ao máximo, 380. Então agora a gente tem o zero, ó. O zero é essa referência, né? Essa linha, né, horizontal. Então a gente tem a corrente aqui, né, o valor multiplicado por 5 e a tensão. Veja que a frequência é a mesma, o sinal é idêntico, né? Por quê? Porque a carga é resistiva. O sinal de tensão vai ter o mesmo comportamento do sinal de corrente, que vai mudar essa amplitude. Certo? Então tá aí o retificador trifásico de meia onda. Eu tenho 3 pulsos, eu tenho uma tensão média maior, né? Eu uso apenas 3 diodos, cada diodo conduz aproximadamente 120 graus, eu sempre vou ter um diodo apenas conduzindo,
né? E a tensão em cima da minha carga vai ser o meu valor o meu valor máximo vai ser o meu valor de fase, né? Entre uma fase e o neutro. Por fim, a gente pode medir as tensões reversas nos diodos. Se a gente fosse fazer o projeto, a gente precisaria especificar, né, a corrente do diodo e a tensão, principalmente esses dois parâmetros, tensão reversa e corrente direta. Então eu vou fechar aqui esse gráfico e vou plotar o outro gráfico aqui pegando as tensões reversas, ó, VD1. Vamos fazer melhor, vou colocar só VD1 no primeiro. Agora eu vou criar outro gráfico, vou colocar VD2 e um outro gráfico colocando VD3. Beleza. Veja, né, que o meu sinal agora é o meu valor reverso. Se a gente observar aqui, ó, quando o D1 está conduzindo, D2 está desligado e D3 está desligado. Se o D2 está desligado, a tensão no anodo é a fase B e a tensão no cátodo vai ser a fase A, porque o diodo D1 está ligado, ele é um curto. Então a fase A vai estar aqui e vai estar aqui. Se o D2 estivesse conduzindo, o D1, né, estaria desligado e eu teria a fase A para a fase B. E aqui a fase C para a fase B. Se o D3 estivesse conduzindo, aqui nós teríamos fase B para a fase C e aqui fase A para a fase C. Então nós temos sempre a tensão de linha, né? O valor máximo que vai alcançar no meu diodo é o valor da tensão de linha, né? Então a gente tem isso nítido aqui nos gráficos. Ó, no intervalo de 30 até 150, quem conduz diodo D1. No intervalo de 150 a 270, quem conduz diodo D3, perdão. Veja que a tensão vale zero. O diodo conduzindo ele é um curto. Depois, no intervalo de 270 graus até 390, quem conduz diodo D2. Veja, no momento em que o diodo D1 desliga, o que vai acontecer? A fase C vai entrar. Então, a tensão reversa nele, né, vai ser a fase A em relação à fase C, durante todo esse intervalo aqui, ó. Fase A, aqui eu tenho VAC, né, em cima do meu diodo. E desse ponto aqui, ó, quem entra na jogada é o diodo D2 e o diodo D3 desliga, nesse ponto. Então, desse ponto até esse, a tensão reversa no meu diodo D1 vai ser a tensão da fase A em relação à fase B agora. Então aqui eu tenho fase A VAC e aqui eu tenho VAB. Depois eu tenho um intervalo de 120 que o diodo conduz. Essa mesma analogia pode ser aplicada para o diodo D2, para o diodo D3. Certo, gente? Os valores RMS de saída, né, e também da tensão e corrente podem ser, né, verificados nos gráficos utilizando a ferramenta de cálculo do valor RMS, né, e comparado aí, né, com os cálculos que você desenvolver, né, de corrente e tensões média, de valor máximo e valor RMS. Por fim, eu só queria comentar que a corrente média em cada diodo vai ser 1/3 da corrente média de saída. Lembrando que cada diodo conduz 1/3 do tempo. Então a corrente média vai ser 1/3. Basta pegar a corrente média de saída e dividir por 3. Bom, era isso, não vou me estender mais, né? Numa próxima oportunidade eu mostro mais alguma coisa aí de retificadores. Um forte abraço, até mais, bons estudos aí, né? E eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí em algum aspecto para você. Forte abraço aí, até mais!